E no ano que vem, como todo mundo deve saber, nós teremos um novo filme do Superman, uma nova versão do personagem chegando por aí. Dessa vez interpretada pelo ator David Corenswet Switch e sob a direção ali do James Gunn, o novo chefe da DC. Que inclusive, né, na data que eu tô gravando esse vídeo, liberou a primeira imagem do ator trajado como personagem. Mas o vídeo de hoje não é sobre esse novo Superman que tá chegando por aí, mas sim os antigos Superman. Aqui nesse vídeo, por meio de uma tier list, eu vou julgar, na minha opinião, qual é o melhor Superman em live action, qual é a melhor versão do Superman que já chegou aqui por nós em carne e osso. Falando o que eu acho de versões como a do Christopher Reeve, do Brandon Routh, do Henry Cavill e tudo mais. E decidindo, né, qual deles, ao meu ver, é a melhor versão do Superman em live action. Dito isso então, bora começar essa tier list. Bora então começar essa tier list aqui, mas antes eu tenho que me atentar a um certo fato aqui pra vocês. Eu não vi todos esses Supermans que estão aqui, beleza? E que tem aqui até alguns mais antigos, tem de década de 30, o personagem ainda era em preto e branco e tudo mais. Então esses anteriores ao Christopher Reeve, eu não vou comentar sobre eles. Eu também não vou comentar sobre o do Lois e Clark, da série Lois e Clark, lá dos anos 90, e sobre o Superman do Tom Welling, porque, sinceramente, eu não tenho vontade e dificilmente acho que eu vou ter de ver 11 temporadas de Smallville. Understandable. Vou colocar aqui primeiro as categorias. Você, bem simples, ótimo, bom, medíocre, ruim. Esse D aqui que ficou faltando, eu vou deixar para esses que eu não assisti. Não assisti. Se essa é a nossa ordem, ótimo, bom, medíocre e ruim. E deixando ali de embaixo ali aqueles que eu não assisti. Vamos começar pelo mais clássico aqui, com certeza, que é o do Christopher Reeve. E com certeza as minhas opiniões divergem bastante das opiniões do pessoal por aí. Talvez já até certa polêmica. Essa versão do personagem, a do Christopher Reeve, eu sempre ouvi coisas muito boas acerca dela, acerca do primeiro filme, né, do Superman, o filme. Algumas coisas ruins ali acerca das continuações, mas o foco principal de qualidade ali, sempre do que foi bem elogiado, né, era o primeiro filme, era o Superman, o filme, que ele era a melhor versão do personagem para muitas pessoas. A que mais entendia a essência do personagem, a que era um exemplo do que o Superman deveria ser e tudo mais, né? Então, tipo assim, depois de anos e anos enrolando, eu decidi, né, dar uma chance nessa versão do personagem. Aí eu assisti Superman, o filme, e todo mundo fala tão bem. E sinceramente, tanto acerca do filme quanto acerca dessa versão do Superman, eu não achei tudo isso não. Tô de sacanagem, né? Olha, desculpa pra quem gosta e tudo mais, entendo que é um clássico, que pra muita gente é incrível, mas sinceramente eu não curti tanto assim. Mas vamos por partes, eu vou explicar o que eu não gostei acerca desse Superman. E a minha primeira crítica acerca dessa versão do personagem, ela até tá atrelada a algo bom que esse personagem tem, que é, como eu disse, ele entende a essência do personagem. Esse Superman, ele está ali dentro do que o Superman representa, aquele símbolo da esperança, de heroísmo, de inspiração, um personagem que é bom acima de tudo e tudo mais. Porém, todavia e entretanto, essa essência do Superman é muito mal retratada. Aqui o Superman se torna um personagem extremamente caricato. Tão caricato que às vezes chega até a ser bobo. Ele, tipo assim, o Superman pra mim ele tem essas questões da sua essência. Como eu falei, ele é esse escoteiro. Ele é esse símbolo da esperança, esse cara sempre bondoso. Mas pra mim eu sinto que ele é um personagem também muito carismático. Tem seus lados bem humanos, quando bem escrito e tudo mais. Aqui ele é muito unilateral. Ele é só aquela caricatura do que é um super-herói, de ser só aquele cara full bonzinho e até meio idiota às vezes, sabe? E até meio desapontador pra mim, porque, tipo, é claro, além de tudo que falavam tão bem, ver que aqui eu não gostei tanto dele, ver uma versão tão caricata desse personagem que eu gosto tanto. Além disso, tem a questão que eu achei, tipo, pra mim, a melhor parte de Superman, o filme, são os 20, 30 minutos iniciais ali do longa. Já que o filme começa e, tipo assim, ele mostra muito bem essas origens do Clark Kent, né, de onde ele veio, não só, tipo, literalmente falando, né, dele ter vindo de Krypton, mas onde ele veio no sentido de criação, o que tornou ele a pessoa que é, como ele descobriu os seus poderes e tudo mais, parte da sua personalidade, seu senso de responsabilidade, até questões de entendimento de quem ele é e de suas limitações em relação aos seus poderes, né? Porque uma parte muito boa desse início do filme pra mim é a parte em que o pai do Superman, né, o Jonathan Kent, ele falece. E aqui nesse filme ele falece de um ataque cardíaco, né? Eles falam que ele tem um problema ali no coração e tem uma hora ali que ele acaba tendo um ataque
e falecendo. Isso é muito interessante porque mostra ali pro Superman, pro Clark, que apesar de tudo que ele consegue fazer, de seus poderes extraordinários, ainda há certas coisas nessa vida que nem ele pode impedir. Ele mesmo fala isso, né, no funeral do Jonathan Kent. All those things I can do. All those powers. And I couldn't even save him. Outra parte muito boa também é onde ele sai ali para buscar suas origens, ele encontra a fortaleza da solidão e ele também começa a ser treinado, assim, de certa forma, por aquela inteligência artificial ali, da mente do Jor-El, o seu pai biológico, ele mostrando todos aqueles conhecimentos dele e tal. Como eu disse, né, essa parte é muito, muito boa. E aí então, depois disso tudo que vem o problema que eu falei, onde o Superman começa a ser retratado como essa caricatura extremamente boba no pior sentido da coisa, sabe? E não só ele, outros personagens também, nossa, sinceramente, eu acho muito ridículo o Lex Luthor desse filme. E tipo, olha, eu entendo que talvez isso seja da época, né, era anos 70, talvez fosse uma visão da época das pessoas acerca desses personagens, mas indo então de vez, e sim, pra onde eu colocaria o personagem, do tanto que eu reclamei, fosse parecer até que ele é ruim e tal, não é tão ruim assim, mas também não chega pra mim a ser bom o suficiente. Pra mim, isso choca muita gente. O Superman do Christopher Reeve é um Superman bem medíocre. Eu achei ele bem medíocre, sinceramente falando. Qual é o seu problema? Agora indo para a próxima versão do Superman aqui dessa lista, que é o Superman do Brandon Routh, apresentado lá em Superman Returns, e depois voltou ali brevemente no crossover Crise das Infinitas Terras do falecido Arrowverse. Contando só o Superman Returns, ali eu acho que ele é basicamente, né, quase uma cópia do Superman do Christopher Reeve. Claro, eu sei que tecnicamente falando, narrativamente falando, os dois são o mesmo Superman, só que interpretado por diferentes atores. Mas mesmo assim, eu esperava uma evolução, né? Já que seria um filme de 2005 ou 2006, não lembro exatamente. Acho que é de 2006. Teria uma evolução na forma de se contar essa história desses personagens. Então eu pensei que ele seria mostrado de uma maneira melhor, né? Só que infelizmente não foi isso que aconteceu. Ele é tudo que, como diz, ele é tudo que o Christopher Reeve é, sendo extremamente caricato também. Da mesma maneira. Só que a diferença é que aqui nesse filme eles tentam mascarar essa caricatura do personagem com um roteiro entre aspas mais sério, mas que pra mim continua sendo bobo igual. A diferença é que parece que pelo menos lá no Superman do Christopher Reeve, esse bobo é bobo mesmo, tipo, eles aceitam que é meio tosco e vão assim mesmo. Aqui eles não tentam aceitar que é tosco. Esse tosco, ele tenta ser levado muito a sério, fica só sem graça. Superman Returns, pra mim, ele é um filme sem graça. Totalmente apático, você não consegue se importar com os personagens. O roteiro também é quase que uma cópia, em vários plots e questões que ele trata, do Superman, o filme lá do Christopher Reeve. E outra coisa, né, que é até engraçada, é que esse filme ele tem uma certa inversão pra mim, do de 78, que é o seguinte. Como eu disse, pra mim a melhor parte do filme do Superman do Christopher Reeve era os 20/30 minutos iniciais. Agora, pra mim, nesse daqui, a melhor parte é os 20, 30 minutos finais. Eu acho toda aquela parte ali da batalha final, digamos assim, né? Que tem aquela ilha de Kryptonita, do Clark se sacrificando pra jogar aquela ilha no espaço, ele quase morrendo e tudo mais, as pessoas preocupadas, ele descobrindo que tem um filho, que ele é pai e tudo mais. E até aquela cena muito bonita, né? Trazendo esse comeback lá do antigo filme do Superman, ele falando pro filho dele as mesmas coisas que o Jor-El falou pra ele, naquela frase, do filho se torna o pai se torna o filho. Eu acho essa parte muito boa. Mas o resto do filme é só, como eu falei, muito sem graça. Porém, como eu disse, tem outro fator que dá uns pontos a mais pra esse Superman, que é a sua participação em Crise nas Infinitas Terras, né? O crossover do Arrowverse. Lá, apesar do pouco tempo de tela, das limitações de ser, né, uma produção da CW, lá ele é tão melhor escrito. O aproveitamento do Brandon Routh como ator é tão melhor. Ele é bem mais carismático. Ele é um personagem com bem mais camadas, né? Tem toda uma questão ali de que ele tá agora com um certo trauma, né? Já que esse Superman, né, que é retratado ali no Crise das Infinitas Terras, ele é mais velho do que o do Superman Returns.
ele passou por várias coisas, né? Ele até é baseado no Superman do Reino do Amanhã, usando uma versão adaptada do mesmo uniforme. E, inclusive, pra mim, junto do uniforme do Henry Cavill, são os dois melhores uniformes do Superman em live action. Né? Toda essa questão, né, que eu tava falando, desse trauma, de que nesse mundo agora ele perdeu a Lois Lane por causa de um ataque do Coringa e tudo mais. Tudo isso, né, é tratado tão bem, né? Tem até uma parte muito, muito boa, onde ele conta, né, por que ele decidiu trocar a parte amarela do símbolo dele por preto, né? É muito boa essa cena. Por que colocou esse preto? Porque, Lois, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança aparece. A esperança é a luz que nos tira da escuridão. Como eu falei, se fosse só pelo filme mesmo, Superman Returns, eu colocaria ele medíocre. Mas eu acho a parte dele tão boa, mas tão boa, que eu colocaria ele em bom. Se ele fosse retratado da mesma forma que ele é lá no Crise das Infinitas Terras, lá no Superman Returns, ele entraria em ótimo facilmente. Mas, infelizmente, né, não tem como. Né? Tem aquela parte bem ruim, mas ganha esses pontos a mais pela participação lá na crise. Então, pra mim, ele é um bom Superman. E bem, agora deixando o Superman do Brandon Routh pra trás, vamos para o Superman do Henry Cavill. Com certeza, dentre todas as versões aqui, é a que mais divide a opinião do público. E essa questão dele ser tão dividido no público se deve principalmente porque essa versão do Superman, ela é muito diferente da essência do personagem, né? Ela se difere muito daquele Superman escoteiro, esperançoso e símbolo de heroísmo. Ele é bem mais sombrio, até um pouco depressivo, até bem daquela ótica da visão do Zack Snyder mesmo. Apesar de que com esse Superman a ideia dele era pra ele começar desse jeito, nessa versão mais sombria, inconsequente do personagem e tudo mais, mas com o tempo se tornar um Superman que a gente conhece. Só que felizmente, né, a gente sabe que isso não aconteceu, ele não teve a evolução que merecia. Então a gente vai ter que julgar aquilo com que ele foi, né, e não o que ele poderia ter sido. E olha, apesar dessas várias diferenças, eu gosto do Superman no Henry Cavill. Claro, eu prefiro bem mais o Superman original. Eu aprendi a gostar muito do Superman original, o escoteiro, o símbolo da esperança e tudo mais. Mas eu consigo ver o charme nesse Superman, eu gosto dele. Homem de Aço, pra mim, apesar de ser um filme que muita gente não gosta, pra mim é um dos melhores filmes de heróis que tem. Eu acho um filmaço absurdo. O que também eu acho que ajuda muito pra mim a gostar desse personagem. Eu acho que se fosse um filme ruim, com uma versão tão diferente do personagem, eu com certeza não gostaria dele. Mas um filme tão bom, que mesmo que com essas diferenças, eu consigo gostar bastante dele. E ele até tem seus momentos até que remete muito à versão original do personagem. Eu só acho que esse Superman, ele se perde um pouco ali depois, ali no Batman vs Superman e tudo mais. Batman vs Superman que é um filme que, tipo assim, apesar de que muita gente não odeia o filme, mas eu não odeio o filme, mas pra mim realmente ele é bem fraco em muitas coisas e Superman é uma delas, né? Eu acho que a evolução do Superman ali não foi muito boa, apesar da ideia do que poderia ser feito ali com o personagem naquele filme, era interessante. Depois ele tá ali no Snyder Cut. No Snyder Cut eu acho que ele funciona até normal, eu sinto ele até mais esperançoso um pouco, apesar de ele usar o uniforme todo preto agora naquele filme, mas eu sinto que ele tá bem normal como Superman ali. Então, saldo geral, ele é um bom Superman, que apesar dessas diferenças e apesar de eu acho que, como eu disse, né, ele se perde um pouco ali no meio do caminho, mas funciona muito bem, é um Superman que eu realmente coloco no bom pra mim. Agora vamos então para a última versão do Superman aqui dessa tier list, que é o Superman do Tyler Hoechlin. Espero estar falando o nome dele certo, tá? Se eu estiver falando errado, me corrijam aí nos comentários, tá? Mas o Superman do Tyler, ele é um Superman que eu acho que ele é menos famoso que a maioria que tá aqui, porque é de uma série de TV e tal, que é da CW, muita gente tem preconceito, acaba não assistindo e tudo mais, mas ele é um Superman interessante, né? Ele começa sendo apresentado ali na série da Supergirl, do falecido Arrowverso, e ali, sinceramente, ele não caiu nos gostos do público, não caiu nos meus gostos, eu achava um Superman ruim demais, mas a gente entende hoje em dia que isso deve principalmente ao fato de que Supergirl é uma porcaria, né? O roteiro não ajudava muito não. Mas aí, então, decidiram fazer uma série pra esse Superman, Superman Lois. E né, veio ali com certa desconfiança, mas logo surpreendeu muita gente, e me surpreendeu também. Muito legal, até uma série muito boa, que apesar das suas limitações e de algumas questões ali, né, comuns de séries da CW, ainda assim é incrível e consegue mostrar aquela que pra mim é a melhor versão do Superman em live action. O Tyler Hoechlin, pra mim, ele entrega o melhor Superman, ele entrega um Superman que é extremamente equilibrado em tudo que ele tem que ser. Ele é o
símbolo da esperança, ele é o escoteiro, ele é esse grande herói ou um inabalável. Ele realmente representa isso. Além de conseguir fazer isso de uma forma que não fica caricata, não fica boba, ele também consegue equilibrar bem drama, as partes mais leves, comédia. Ele é um personagem ele é um Superman extremamente carismático. Ele tem muito carisma, ele é um personagem muito fácil de gostar aqui nessa série. Ele também consegue ser retratado de uma forma extremamente humana, com questões que são realmente identificáveis, né? Conseguindo ser um protagonista de muito, muito respeito. E a quem não conhece, né, eu sempre recomendo, dá uma chance pra série, vale muito a pena ser assistido. Claro, ela tem as suas questões ali, ela tem uma limitação orçamentária, então em questão de efeitos, CGI, essas coisas, não espere nada a nível de filme, apesar de que a direção consegue usar muito bem da fotografia, de elementos visuais, pra conseguir dar uma melhorada nessa questão na maioria das vezes. Tem algumas questões ali meio CW, a maior parte que envolve os filhos do Superman, nessa série ela é pai, né? Os filhos adolescentes do Superman, na maior parte da série, eles são bem chatinhos, tem uns drama meio besta, mas apesar disso, as partes boas se ressaltam tanto em relação às mais negativas, que você nem liga tanto. Esse Superman é muito, muito bom. Eu sei que tem muita gente que tem um preconceito também, porque fala que, ele não parece com o Superman, né? E realmente, o ator não tem uma cara muito semelhante com o personagem, mas ele é um ótimo ator, ele entrega muito bem o personagem, a narrativa, mas ele é um Superman de respeito, de verdade, que pra mim é o melhor Superman em live action. Por enquanto, vamos ver, né? Quem sabe o James Gunn muda isso aí. E bem, galera, foi isso. Esse foi o vídeo, a nossa tier list de qual é o melhor Superman em live action. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, espero que tenham curtido. Me contem aí as suas opiniões, qual seria a sua ordem aqui pra vocês, qual o melhor, qual o pior, qual opinião meio que você concorda, que você discorda. Pode falar tudo aí embaixo, só seja educado. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Não esquece, né, de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tudo mais, de seguir o Arquivos Nerds nas redes sociais, vai estar aí embaixo os links na descrição. E também, né, se quiser comprar alguma coisa na Amazon, tem um link aí embaixo também. Compartilhe o vídeo com alguém que curte esse tipo de conteúdo, beleza? É isso, tá decidido aqui qual é o melhor Superman em live action. Aqui eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.